Então, composto a egrégio plenário, a proteção de Deus, declara aberta a sessão, cumprimentando os eminentes pares, doutor procurador, nossos servidores. E submeto à aprovação a ata da sessão pretérita, ou seja, de ontem, do dia 27. Se não há manifestação para alguma retificação, declaro aprovado. Também anuncio que está adiado o 2.1 e o 2.2, processo 378/2008 e 371.741/2012 para a sessão do dia 31. Então, por indicação também que foi na sessão de ontem o adiamento, que é a pedido da advogada da parte, é o 3 da pauta, o processo 72.221, 4 da pauta, processo 72.136, e o 5 da pauta, o processo 69.538. Então, esses retirados de pauta. Quando voltar, dependerá, portanto, de nova publicação. Então, mesa para julgamento, o 6 da pauta é o processo 75.808, recurso eleitoral de prestação de conta, candidato a cargo vereador do Barra do Bugre, recorrente Aguiar Antônio da Silva Pereira, doutor Agamenon Alcântara Moreno Júnior, relator, com a palavra. Bom dia a todos. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Aguiar Antônio da Silva Pereira, em face da sentença proferida pelo juiz da 13ª Zona Eleitoral, que julgou suas contas como não prestadas. Regularmente estimado para se manifestar sobre o parecer preliminar da CCIA para expedição de diligência, o recorrente apresentou defesa e juntou aos autos novos documentos de folhas 42 e 61. Após análise, foi expedido o relatório final da CCIA, folhas 62 e 63, onde foi constatado que, embora o recorrente tenha se manifestado, restaram ainda as seguintes irregularidades: ausência de detalhamento das doações estimáveis em dinheiro recebidas, ausência de documentos fiscais que comprovem os gastos apontados no demonstrativo de despesas efetuadas, divergência de valores entre as doações declaradas na prestação de contas e as informações prestadas pelos doadores, conforme quadro abaixo, que consta no meu voto. O juiz Acó, ao proferir a sentença, afirma que as irregularidades apontadas no relatório final da CCIA conduziria à desaprovação das contas. Porém, diante da omissão do candidato em comprovar os gastos de campanha junto às pessoas físicas e jurídicas, declarou as contas como não prestadas, com fundamento no artigo 51, parágrafo 1º da resolução do TSE. Inconformado, o recorrente interpôs recurso eleitoral, onde alega preliminar de cerceamento de defesa, e no mérito, alega que no demonstrativo de recursos arrecadados há a descrição dos bens e serviços estimáveis em dinheiro recebidos e ainda, para comprovar os gastos de campanha, apresenta, juntamente com as suas razões recursais, os documentos fiscais exigidos pela CCIA. Dada a vista da outra Procuradoria Regional Eleitoral, as folhas 142/145, essa manifestou-se pelo provimento parcial do presente recurso, com a consequente reforma da sentença atacada a fim de julgar desaprovadas as contas do recorrente. É o relatório, senhor presidente. Corredor do parecer? Mantenho o parecer. Mantido o parecer? Tem uma preliminar de cerceamento de defesa. Alega o recorrente que teve sua defesa cerceada, pois o relatório preliminar da CCIA para expedição de diligências não apontou quais despesas da sua prestação de contas estavam sem a comprovação. Eu estou rejeitando a preliminar com o seguinte argumento: na verdade, não foi apresentado nenhum documento por parte do recorrente, e por conta disso não houve a especificação. Todos os documentos não foram apresentados, então não houve a especificação por causa disso, e por conta disso não se entende, entendo eu, que não houve cerceamento nenhum. Estou rejeitando a preliminar por esses fundamentos. Embargador João Ferreira. Doutor Francisco. Com o relator. Doutor José Luiz Brazac. Com o relator. Doutor Samuel. Com o relator. Doutora Vanessa. Então, rejeitada a unanimidade.
No mérito, o recurso repreende os requisitos de admissibilidade, por isso dele conheço. Pois bem, da análise dos autos, como dito no relatório, vislumbro que as irregularidades remanescentes foram ausência de detalhamento das doações estimáveis em dinheiro. Da análise dos autos, vislumbro que nenhuma das doações estimáveis em dinheiro foram avaliadas pelos preços praticados no mercado, através da indicação da origem da avaliação, ou seja, através de documentos fiscais ou de pesquisa de mercado. Embora tenha se manifestado, o requerente não sanou essa irregularidade, contrariando o exposto no artigo 40, parágrafo 3º da Resolução do TSE 23376/2012. Como se vê, o recebimento de doações estimáveis em dinheiro traz a obrigação de sua comprovação fiscal e de apresentação de notas explicativas com descrição, quantidade, valor unitário e avaliação pelos preços praticados no mercado, com indicação da origem da avaliação, fato não observado pelo recorrente. A exigência das notas explicativas, conforme disposto no artigo citado, poderia ter sido suprida com a apresentação das notas fiscais de todas as despesas, entretanto, o recorrente não o fez. Assim, o candidato que atua em desobediência à lei tem suas contas rejeitadas, já visto que a não emissão de recibos eleitorais consiste em vício insanável. Quanto à ausência de documentos fiscais que comprovem os gastos apontados no demonstrativo das despesas efetuadas. Todos os documentos referidos na sentença foram apresentados pelo candidato, porém, em sede recursal. Quanto a isso, esse tribunal já decidiu pela impossibilidade de adjuntar documentos em sede recursal, visto que tal conduta configuraria supressão da instância. Assim, entendo que a irregularidade permanece e conduz à desaprovação das contas. Divergência de valores entre as doações declaradas na prestação de contas e as informações prestadas pelos doadores, conforme quadro abaixo. O quadro está aqui, né? E pelo quadro acima se constata que os valores foram declarados nessa prestação de contas, porém não foram declarados na prestação de contas do doador. Em que pese a irregularidade ter sido apontada nesses autos, sua regularização não depende unicamente do recorrente, vez que as inconsistências encontram as informações prestadas pelo doador. Assim, tenho que, embora essa irregularidade por si só não enseje a desaprovação das contas, as demais, em conjunto, prejudicam a análise e a confiabilidade das contas do recorrente. Estando remanescentes irregularidades que conduzem à desaprovação das contas, é importante ressaltar que a sentença de primeiro grau declarou como não prestadas as contas do candidato, o que, a meu ver, não condiz com a realidade fática. Isso porque os demonstrativos e demais documentos foram apresentados, motivo pelo qual eu entendo que a sentença merece reforma. Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, reconheço e dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença prolatada e desaprovar as contas de Aguiar Antônio da Silva Pereira. É como voto, senhor presidente. Um voto do desembargador João Ferreira. De acordo. Doutor Francisco. De acordo, presidente. Doutor Zé Luiz Brazac. De acordo. Doutor Samuel. De acordo. Doutora Vanessa. Com o relator. Então, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Hora 7 da pauta, o processo 48.535, recurso eleitoral de prestação de conta do candidato vereador de Aripuanã, recorrente Silmo Ferreira dos Santos. Doutor Agamenon, também o relator, com a palavra. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Silmo Ferreira dos Santos em fase da sentença proferida pelo juiz dessa primeira zona eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha relativas às eleições de 2012. O parecer técnico apontou inúmeras irregularidades na prestação de contas do recorrente, entre as quais recibos eleitorais sem os respectivos termos de doação, recibos eleitorais sem qualquer comprovação dos serviços prestados, bens adquiridos, não apresentação de comprovante das despesas realizadas, extrapolação do prazo para abertura da conta bancária em 19 dias. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a única irregularidade remanescente refere-se à abertura tardia da conta bancária e que tal irregularidade não conduz à desaprovação das contas, vez que a sua abertura se trata de faculdade, tendo em vista que a municipalidade possui menos de 20 mil eleitores. Afirma ainda que não existiu intenção de ludibriar a Justiça Eleitoral. A douta Procuradoria manifesta pelo desprovimento do recurso interposto. É o relatório, senhor presidente. Corredor do parecer? Mantém o parecer. Mantido. Senhor presidente, no mérito, as irregularidades que constam nos itens A, B e C, eu estou entendendo que elas persistem por conta dos documentos que foram apresentados e não foram apresentados, melhor dizendo. Quanto eu estou só acolhendo a questão do atraso na abertura da conta, entendendo que esse motivo por si só não seria motivo para a desaprovação. Em consonância, então, com o parecer do Ministério Público Eleitoral, eu voto pelo desprovimento do recurso interposto com a consequente manutenção da sentença atacada. Se tiver alguma dúvida, é como voto, senhor presidente. Com o voto aí na tela, alguma indagação?
Então, o tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. O 8 da pauta, o processo 77.177, recurso eleitoral de prestação de conta de candidato, cargo vereador de Feliz Natal, recorrente Marlene Aparecida Matias Gonçalves Mota. Recorrido do Ministério Público, doutor Agamenon, também é o relator com a palavra. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Marlene Aparecida Matias Gonçalves Mota, candidata ao cargo de vereadora pelo município de Feliz Natal nas eleições de 2012, contra a decisão do juízo da 22ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha. Segundo o relatório final de exame, permaneceram não sanadas as seguintes irregularidades nas contas da candidata: atraso na abertura da conta bancária específica, ausência de documentos comprovatórios das doações estimadas recebidas e ausência de documentos fiscais para comprovação de despesas. Em harmonia com o Ministério Público, primeira instância, o doutor magistrado desaprovou as contas de campanha em exame, já visto estar em desacordo com a legislação pertinente. Em suas razões recursadas, a recorrente procura afastar as irregularidades, alegando que não há comprovação de sua má-fé, pugnando pela aprovação de suas contas. Doutor Procuradoria manifesta pelo desprovimento do recurso. Como o relatório, senhor presidente. Escolha do outro parecer. Mantenho o parecer. Mantido o parecer. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, segundo o relatório final do exame, e permaneceram não sanadas as irregularidades apontadas que passam a analisar individualmente. Como votei no processo anterior, o atraso na abertura de conta eu estou afastando, como erro que não ensejaria por si só a desaprovação, mas eu reconheço realmente como persistindo as irregularidades consistentes na ausência de documentos comprovatórios das doações estimadas e ausência de documentos fiscais para comprovação dessas despesas. E por esse motivo eu estou em consonância com o parecer ministerial, negando o provimento ao recurso. Como voto, senhor presidente. Alguma indagação? Então, proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer. O 9, processo 47.151, recurso eleitoral de prestação de contas, candidato cargo vereador, recorrente Vitória do Nascimento e recorrido doutor Agamenon Alcântara Moreno Júnior. Trata-se... O relator ali. Virei recorrida. Senhor presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto por Vitória do Nascimento contra a decisão do juiz da 11ª Zona Eleitoral que desaprovou suas contas relativas às eleições de 2012. O parecer técnico conclusivo constatou as seguintes irregularidades: divergência entre o valor constante do extrato eletrônico e as despesas financeiras declaradas no demonstrativo de despesas efetuadas, arrecadação de recurso antes da abertura da conta bancária específica e extrapolação do prazo para abertura de conta bancária específica. Em razões recursais, sustenta a defesa em síntese que as irregularidades apontadas são justificáveis, não têm potencialidade lesiva. Adota a Procuradoria Regional Eleitoral, as folhas 118 versos, manifesta pelo desprovimento do recurso interposto com a consequente manutenção da sentença atacada. É o relatório, senhor presidente. Escolha do outro parecer. Mantenho o parecer. Manter. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade. O parecer técnico conclusivo constatou as seguintes irregularidades, elencados aqui no item 1, 2 e 3. Os itens 2 e 3 estão interligados, motivo pelo qual passo a analisá-los. A recorrente alega, em sua peça recursal, que a abertura de conta bancária é facultativa nos municípios onde o eleitorado não exceda 20 mil eleitores. De fato, não há obrigatoriedade de abertura de conta para os candidatos a vereador em municípios que tenham menos que 20 mil eleitores. Porém, uma vez aberta a conta, o candidato deve se sujeitar a todas as regras estabelecidas na legislação eleitoral. No presente caso, houve extrapolação do prazo para abertura de conta bancária. Porém, da análise dos autos, verifico que o atraso não se deu por culpa da recorrente, mas sim da instituição financeira, que somente providenciou a abertura das contas após a intervenção do Ministério Público. Esse mesmo raciocínio, a recorrente justifica o item 2, a arrecadação de recurso antes da abertura da conta bancária, ante a faculdade de abertura de conta. Pois bem, para mensurar a irregularidade, deve ser considerado 2 pontos: se o recurso é estimável e qual o percentual do valor doado, o valor doado representa no total da prestação das contas. O valor em questão foi de R$ 180, sendo este estimável em dinheiro. Refere-se à doação de serviços contábeis para a elaboração da prestação de contas primeira e segunda parcial. O valor da referida doação representa pouco mais de 1% do valor total da prestação de contas, que foi de R$ 13.896,86.
Por se tratar de despesa estimável em dinheiro e para pagamento de contabilista responsável pela elaboração de sua prestação de contas, o candidato poderia ter declarado após a abertura da conta bancária, e não o fez, a meu ver, por mera desatenção. Assim, tenho que as duas irregularidades devem ser apenas ressalvadas, não ensejando a desaprovação das contas. Passa ao item 1. No caso em análise, houve movimentação financeira de campanha de recursos em espécie da ordem de 3.411, sendo que o recorrente representa extrato contendo a movimentação de R$ 3.111,86, valores divergentes, ou seja, uma diferença de R$ 300. Quanto a isso, explica em seu recurso que tal diferença não transitou pela conta, tendo sido pago em espécie diretamente ao prestador de serviço e contabilizado através do recibo eleitoral número tal aqui, que está mencionado nas folhas 110 dos autos. Para justificar a divergência, traz os extratos provisórios referentes ao mês de outubro, porém, a meu ver, demonstra de forma correta a aplicação dos recursos em espécie utilizados na campanha. Assim, considerando que as irregularidades aqui apontadas representam menos de 10% total da prestação de contas, entendo que as mesmas devem ser apenas ressalvadas. Diante do exposto, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença e aprovar com ressalva as contas da recorrente. É como voto, senhor presidente. Alguma indagação? Todos de acordo? Então, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do doutor relator, em dissonância com o parecer ministerial. O 10 da pauta, o processo 59.647, também recurso eleitoral de prestação de conta de candidato cargo de vereador de Chapada dos Guimarães. Sebastião Martins de Siqueira, o recorrente. Doutor Agamenon Canta Moreno Júnior, relator, com a palavra. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Sebastião Martins de Siqueira contra a decisão do juiz da 34ª Zona Eleitoral, que julgou não prestar as suas contas de campanha relativas às eleições de 2012 em virtude de diversas irregularidades e omissões detectadas. Segundo o relatório final de exame, o recorrente deixou transcorrer o prazo para sanar as irregularidades, motivo pelo qual ratificou as irregularidades apresentadas no relatório preliminar. Que seriam a prestação de contas foi apresentada em 1º de dezembro de 2012, fora do prazo estabelecido pela resolução TSE 23.376/2012, ausência de descrição, quantidade, valor unitário, fonte de avaliação e ainda de documentação comprobatória da receita estimada, contrato, nota fiscal, termo de cessão e doação, divergência entre doações declaradas pelo candidato e omitida pelo doador, prestação de contas de origem, ocorrência de despesa com combustível sem respectiva despesa com locação e cessão de veículos. Inconformado, o recorrente interpôs recurso eleitoral às folhas 38 e 43, onde aduz que a prestação de contas foi apresentada, ainda que extemporaneamente, o que não justifica a sentença que julgou como não prestadas. Junta com seu recurso os documentos faltantes para análise da contabilidade, alegando que a jurisprudência tem admitido a apresentação de documentos faltantes em sede recursal. Contra a razão do Ministério Público, as folhas 76 e 79, impugnando pelo desenvolvimento do recurso, mantendo intacta a sentença monocrática. Douta Procuradoria, as folhas 84 e 89, manifesta pelo desprovimento do recurso interposto com a consequente manutenção da sentença. Relatório. Qual é o doutor parecer? Eu fiquei com uma dúvida aqui, lendo o parecer. A sentença foi pela desaprovação ou pela não prestadas? Aqui está colocando como não prestadas, né? Então, pela desaprovação, o parecer. Aí seria provimento parcial, né? Deixa eu ver aqui, senador. De qualquer maneira, o parecer é para que sejam desaprovadas. Deixa eu ver aqui, só conferir aqui. Foi pelo desprovimento, né? O parecer. Deixa eu só ver aqui. Então, o parecer tinha sido pelo desprovimento, mas acho que houve um equívoco aqui na hora de elaborar, porque se o juiz julgou não prestadas, aí o parecer, na verdade, seria pelo provimento parcial. Deixa eu ver aqui a sentença. Mas aqui no relatório está desaprovou também. Então, Deixa eu conferir a sentença aqui, doutor, para evitar. A sentença realmente está como não prestada, confirmando aqui. então é provimento parcial.
para desaprovar. Eu vou, em relação ao voto, posso passar? Pode? Eu tô entendendo realmente como todas as irregularidades apontadas como não sanadas, mesmo porque a documentação foi apresentada só em grau de recurso, e vou agora seguir o parecer do Ministério Público no sentido de parcialmente reformar para desaprovar as contas do candidato, do recorrente. Se tiver alguma dúvida quanto ao resto? Uma dúvida, indagação? Estão todos de acordo? O tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer oral da doutora Procuradoria. O 11 da pauta, o processo 3.680, recurso eleitoral, prestação de conta do candidato cargo vereador de querência, recorrentes Célio Xavier de Oliveira, doutor Agamenon, relator com a palavra. Trata-se recurso eleitoral interposto por Célio Xavier de Oliveira, candidato ao cargo de vereador pelo município de Querência, nas eleições de 2012, contra a decisão do juízo da 31ª Zona Eleitoral, que desaprovou sua prestação de contas de campanha. Segundo o relatório final do exame, constatou-se irregularidade nas contas do candidato, que consistiu em ausência de apresentação do recibo eleitoral da doação estimada em dinheiro, referente à produção de programa de rádio feito pela empresa Televídeo Comunicação. Em harmonia com o Ministério Público, primeira instância, a douta magistrada desaprovou as contas de campanha em exame, já visto estar em desacordo com a legislação pertinente, conforme disposto no artigo 4º e 33 da Resolução 23.376/2012, bem como no artigo 23 da Lei 9.504/97. Em suas razões de recurso, o recorrente alega que a ausência do recibo é mera irregularidade formal, que a magistrada deveria pautar-se nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Douta Procuradoria Regional Eleitoral manifesta pelo desprovimento recursal. É o relatório, senhor presidente. Qual é o outro parecer? Mantenho o parecer. Mantido. Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade. Segundo o relatório final do exame, constatou-se irregularidade nas contas do candidato que, conforme dito anteriormente, consistiu na ausência de apresentação do recibo eleitoral da doação estimada em dinheiro referente à produção de programa de rádio, feito pela empresa Televídeo Comunicação. Sobre tal irregularidade, o recorrente reconhece a doação estimada em dinheiro feita pela empresa Televídeo Comunicação, mediante recurso para a produção de material para programa de rádio, porém não trouxe os autos do respectivo recibo eleitoral. Cito aqui o artigo 4º e 33 da Resolução 23.376/2011, que disciplina a matéria. Desse modo, os recibos eleitorais são peças indispensáveis para a legitimação dos recursos adquiridos na campanha e, caso ausentes, enseja a desaprovação das contas, pois compromete a confiabilidade e impede a verificação do trânsito de valores pela Justiça Eleitoral. No entanto, conforme se verifica a folha 90, o candidato tomou o cuidado de apresentar nota explicativa onde reconhece a referida despesa e alega que a mesma não foi contabilizada por equívoco. Em que pese a ausência do recibo, analisando a presente prestação de contas, verifica mesmo estar devidamente formalizada, contendo todos os formulários e documentos fiscais necessários à devida fiscalização por essa justiça especializada, nos termos da legislação pertinente. A irregularidade, ora apontada, no valor de R$ 200, representa menos de 2% do valor total da prestação de contas, motivo pelo qual, considerando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, tenho que a mesma deve ser apenas ressalvada, vez que essa não macula a prestação de contas ou a confiabilidade das mesmas. Diante do exposto, em dissonância com o parecer da outra Procuradoria Regional Eleitoral, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença e aprovar com ressalva as contas de campanha de Célio Xavier de Oliveira. É como voto, senhor presidente. Dá-se alguma indagação? Então, todos de acordo, o tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do outro relator, em dissonância com o parecer ministerial. O 12 da pauta, processo 46.738, recurso eleitoral de prestação de conta, candidato cargo vereador de Jangada, recorrente Abílio Antunes da Costa Neto. Ainda o doutor Agamenon, relator, com a palavra. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Abílio Antunes da Costa Neto, candidato a cargo vereador pelo município de Jangada, nas eleições de 2012, contra a decisão do juiz da terceira zona eleitoral, que desaprovou sua prestação de contas de campanha. Segundo o relatório final de exame, permaneceram não sanadas as seguintes irregularidades nas contas do candidato: ausência do termo de doação, cessão de veículo utilizado em campanha, não utilização injustificada dos automóveis declarados no RRC, embora tenham sido registrados nas contas despesas excessivas com combustível.
Em harmonia com o Ministério Público, primeira instância, do outro magistrado, desaprovou as contas de campanha em exame, haja vista estar em desacordo com a legislação pertinente. Suas razões de recurso, o requerente alegou que as irregularidades encontradas em sua contabilidade não caracterizam gravames que inviabilizam a aprovação das contas, trazendo justificativa para as falhas. As razões do Ministério Público Eleitoral, de primeiro grau, foram oferecidas folhas 94/95. A da outra Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento recursal. Relatório, senhor presidente. Escolha do outro parecer. Mantenho o parecer. Mantido. No caso, eu estou negando provimento ao recurso em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral e a da outra Procuradoria, na verdade, Eleitoral, por constatar que as irregularidades apontadas no relatório, elas permanecem e não foram sanadas durante o processo pelo recorrente. Nesse tema que eu estou votando, presidente. É alguma indagação? Estão todos de acordo. O tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer. O 13 da pauta, processo 90.584, recurso eleitoral de prestação de conta, candidato a cargo de vereador, Rondolândia. Recorrente Francelino Francisco Dourado. Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, relator, com a palavra. Cuide-se recurso eleitoral depois do Francelino Francisco Dourado, candidato a cargo de vereador, município de Rondolândia, eleição de 2012, contra a respectiva decisão do juiz da 61ª zona eleitoral que desaprovou a prestação de contas de campanha. Segundo o relatório final do exame, foi encontrada irregularidade na prestação de contas do recorrente, consistente na ausência de recibo eleitoral correspondente à suposta cessão de uma motocicleta, bem como a ausência de assinatura do doador no tempo de cessão do veículo correspondente. Em concordância com o Ministério Público Eleitoral, o juiz Acó convenceu-se acerca da gravidade da irregularidade detectada, razão pela qual desaprovou as contas. Em razões, o candidato afirmou que a falta de assinatura do doador no tempo de cessão do veículo não é relevante, bem como o recibo eleitoral apontado como ausente foi apresentado após a notificação. Alegou a sua boa-fé e requeriu a aplicação do princípio da significância, com a consequente aprovação das contas. Do outro Procurador Regional Eleitoral, opinou pelo desprovimento de recurso para que seja mantida a sentença guerreada. Relatório. Escolha do outro parecer. Mantenho o parecer. Senhor presidente, eu estou votando pela manutenção da sentença, negando o provimento de recurso, primeiro porque realmente não houve apresentação dos recibos, no caso, e também por falta de assinatura no termo de doação do veículo usado, no caso, pelo recorrente durante a campanha. Por isso eu estou negando o provimento de recurso de acordo com o parecer da doutora Procuradoria Regional Eleitoral. Consulte alguma indagação? Estão todos de acordo? Proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Vou chamar o 568. Primeiro, que está havendo um problema lá no iPleno, talvez até votar esse aí alimenta. Uma pequena inversão a pedido do outro relator, processo 56.842, recurso eleitoral, prestação de conta do Comitê Financeiro, eleição proporcional, Partido Trabalhista Cristão, de Jaciara, recorrente Ministério Público, recorrido do Diretório Municipal do Partido Trabalhista Cristão. Relator doutor José Luiz Brazaco, com a palavra. Senhor presidente, trata-se de recurso eleitoral manejado pelo Ministério Público Eleitoral de Piso contra a decisão do juízo da 14ª Zona Eleitoral, que julgou as contas de campanha referente ao pleito de 2012, aprovada com ressalvas, por não ter ocorrido abertura de conta bancária específica, e bem como demais movimentações financeiras. Em razões recursais, afirma o parquet que o fato de não ter havido movimentação financeira não desonera o partido em cumprir o procedimento de abertura de conta bancária e a apresentação dos respectivos extratos, tratando-se de irregularidade grave que impede a análise das contas por parte dessa especializada, por, ao final, pela desaprovação das contas, sem contra-razões do recorrido, e o Ministério Público de instância desse tribunal, em segunda instância, opinou pelo provimento recursal para que a sentença seja reformada, julgando as contas desaprovadas. É o relatório. Escolha do outro parecer. Mantenho o parecer. Mantido.
Preenchidos os requisitos de recorribilidade, merece ser conhecido o recurso em mesa. No mérito, cabível o provimento do apelo. Estou em sintonia com os demais julgamentos da Corte, no sentido de que no ano eleitoral, especialmente porque consta candidatos a vereador naquele município, por parte do partido, em sintonia, então, com os nossos julgamentos pretéritos e também em comparecer ministerial, conheço do recurso e dou-lhe provimento integral para que as contas de campanha do partido PTC de Jaciara, no pleito 2012, sejam desaprovadas com a consequente suspensão dos repasses oriundos das cotas do fundo partidário pelo período de 4 meses. Também na proporcionalidade que nós temos julgado aqui na Corte. É como voto, senhor presidente. Alguma indagação? Então, proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Já alimentou lá. Então, 14 da pauta, o processo 58.493, recurso eleitoral, pressão de conta, partido político, Partido Republicano Progressista, de Jucimeira. Recorrente Ministério Público, recorrido, Partido Republicano Progressista, doutor Zé Luiz Brasac, o relator. Senhor presidente, tinha até a possibilidade de ser em bloco, mas como não deu para alimentar lá, é o mesmo caso, só com um candidato diferente. Então, dessa forma, estou na mesma linha do julgamento anterior, em que o voto é pelo provimento integral para desaprovar as contas e penalizá-los pela suspensão dos repasses do fundo partidário pelo período de 4 meses. É como voto. Então, tratando-se da mesma matéria, proclama o resultado do tribunal por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. O 16, o processo 3.146, recurso eleitoral de prestação de conta, do exercício financeiro de 2011, de Jaciara, recorrente Ministério Público Eleitoral, e Partido Social Democrata de Jaciara, é o recorrido. Doutor Zé Luiz Brasac, relator, com a palavra. Senhor presidente, ele não está... Deu um problema no pleno, mas se puder eu voto, porque é simples o processo, trata-se exatamente de ausência de qualquer comprovação de movimentação financeira no exercício do ano 2011 pelo partido em Jaciara. E, então, dessa forma, em sintonia também com o parecer ministerial, que foi pela desaprovação das contas, eu estou também nessa mesma linha e também pela penalização de 4 meses. Parecer? Mantido. Então, também mantido o parecer. Ele deu provimento. Idêntico aos anteriores. O tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso, no termo do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Agora, o 17 da pauta, processo 629, processo administrativo, revisão do eleitorado, coleta de dados, biométrico de Poconé. 4ª zona eleitoral. Relator, eminente desembargador João Ferreira Filho, digno corregedor geral. Essa é uma revisão eleitoral referente a Poconé e a situação está totalmente irregular e o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral atestou a observância das formalidades previstas na legislação aplicável à matéria e opinou pela homologação da decisão do juízo singular, com fundamento no artigo 76 da resolução TCE 20.538/2003. Esse é o relatório. Pelo parecer? Mantém o parecer. Mantido? Está tudo regular e eu estou, então, votando pela homologação da revisão eleitoral do Poconé. Boa manifestação? Então, todos de acordo, o tribunal, por unanimidade, homologou a revisão do eleitorado da coleta de dados biométricos do município de Poconé, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial.
Eminentes pares, não mais havendo matéria a ser tratada, noteço aqui a todos os meus agradecimentos, aos servidores, do procurador, e declaro encerrada a sessão.